Olha só, me diga se você identifica com alguns desses sentimentos, já tenha sentido eles alguma vez na sua vida. Ansiedade, tristeza, melancolia, insegurança, falta de propósito, aquela angústia repentina que do nada dá aquilo, um medo paralisante às vezes, mesmo depressão em casos mais sérios, procrastinação, você não consegue avançar nas coisas que você tem que fazer no seu dia. Você já passou ou passa por algumas dessas questões? Se isso acontece com você, saiba que você não está sozinho nesse barco. E hoje, esses sentimentos, eles estão presentes na vida da maior parte da população. E a pandemia que nós tivemos recentemente não é nada perto do estrago, perto do atraso de vida que esses sentimentos podem trazer na vida de cada um de nós, enquanto eles nos corroem. Agora, e se eu te disser que com o poder da sua própria mente, sem remédios, sem terapias, com algumas poucas horas de treinamento e com a aplicação de práticas milenares que eu vou te ensinar, você consegue moldar a sua mente de forma a ser imune a tudo isso. Essas técnicas irão te tornar mestre na arte de transformar medos, ansiedades em força, serenidade, resiliência e sucesso através do poder da sua mente quando ela fica inabalável. E isso vem sendo utilizado por alguns dos maiores líderes que já passaram por esse planeta. Então o que eu te peço é que você assista os 4 próximos minutos desse vídeo para que eu possa te provar, não apenas te mostrar, mas te provar cientificamente como elas funcionam. Se eu não conseguir fazer isso nesse tempo, você pode sair do vídeo e seguir sua vida. No entanto, se eu conseguir te provar que isso é possível, que você também pode conseguir esse feito, eu ainda tenho um presente para você ao final desse vídeo. Vamos lá? Quais são os princípios que você vai ver agora? Primeiro, o pensamento influencia a matéria. Ele literalmente influencia a matéria. Eu vou te provar isso agora. Segundo, seu corpo, tudo que nosso mundo é feito de matéria. Logo, se o pensamento influencia a matéria, como que você deve fazer para controlar o mundo ao seu redor, as coisas que te acontecem, a sua vida, a sua felicidade, o seu astral, o seu ânimo, a sua energia? Como que você tem que controlar isso? Controlando a sua mente. Então a gente vai ver isso agora, e depois a gente vai aprofundar dentro da metodologia. O que você está vendo na sua frente agora? O que você está vendo são flocos de neve ou água congelada em diferentes circunstâncias. O pesquisador japonês Dr. Masaru Emoto, ao longo da sua vida, ele realizou diversos experimentos que tinham como objetivo mostrar o quanto as palavras, o pensamento e todo tipo de energia e vibração poderiam influenciar a matéria, em especial a água. Esse experimento mostra como as palavras e pensamentos podem alterar literalmente a matéria, alterar aquele floco, aquela gota d'água, né? Aquela aguinha congelando ali, virando um floquinho de neve, seja positivamente, seja negativamente, como que nosso pensamento pode influenciar aquela estrutura. Aí você pode me perguntar qual que é a relação disso, desse floco de água, comigo. A relação é que 70% do nosso corpo é água. Também 70% do nosso planeta é água. Então, aqui ele está simplesmente mostrando que o pensamento influencia no formato da água congelada. Portanto, se o seu pensamento influencia isso, imagina o quanto ele influencia ainda dentro do seu próprio corpo, que é 70% de água. Vejam que incrível! Abaixo de cada imagem está escrita a música, a sonoridade que estava sendo exposta àquelas gotículas enquanto elas se formavam. Na primeira você vê que era uma sinfonia de Mozart. Depois na segunda, Imagine, do John Lennon. Depois a terceira, Love. A quarta, Fujihara Before Prayer, que é a região no Japão que passou pelo aquele tsunami, que teve todos aqueles problemas nucleares naquele momento. E ele fez esse experimento com ela antes da oração e depois da oração. Percebam, a de cima ela é antes, né, um floco estranho, né, oval, e o de baixo ela após a oração, o floco já liberto. Ali colocaram músicas de paz, de thank you, né, de obrigado, de vou te matar, I kill you, que é essa marrom estranha. E vejam que coisa incrível a formação desses cristais, como que ela ficou. Vale lembrar que até pouco tempo atrás, né, os benefícios óbvios da meditação não eram comprovados da forma como já vem sendo comprovados hoje. Da mesma forma, essa influência do nosso pensamento na matéria ainda não era comprovado, apesar de ser praticamente intuitivo para a maioria das pessoas. A gente percebe isso nas nossas vidas. O importante é a gente perceber como controlar, aprender como controlar
esse pensamento, como controlar essa matéria, né? Como controlar os acontecimentos e como controlar nossa felicidade no final do dia, é isso que a gente quer. Esse outro exemplo que você está vendo agora, ele fez com arroz. Você pode fazer na sua casa também, com qualquer comida. Ele colocou arroz em 3 copos, em 3 potes, fechou esse pote e deixou esses 3 potes sendo impactados por canções de amor em uma, a outra ficou no silêncio e a outra de ódio, músicas que traziam energias negativas, palavras, letras líricas negativas. Percebam que a que era imantada por palavras de amor, ela ficou, o arroz ficou branco, ele se conservou no mesmo tempo e que o bolor muito escuro e negro veio no outro arroz. Isso você pode testar, tá? Você pode fazer, eu já fiz esse experimento, é incrível. Você pode fazer que você vai ver isso aí. E qual que é a relação disso tudo? Eu já vou chegar no ponto final. A relação é exatamente te mostrar como o pensamento pode influenciar a matéria, como o pensamento pode influenciar as coisas ao seu redor. Porque tudo é energia, tudo é energia. Nossa célula, nossa pele, tudo é composto de energia. A hora que, se você parar para pensar, dentro de cada célula sua tem um átomo. Um átomo é um próton com um elétron rodando em volta e entre aquilo tudo é ar. Então nós somos energia em vibração. E quando a gente controla essa energia, quando a gente controla o pensamento que controla essa energia, a gente controla os acontecimentos ao nosso redor. E principalmente a gente controla a nossa satisfação, a nossa felicidade interna. Aqui no outro experimento ainda, para te mostrar mais uma prova, aqui nós estamos falando agora do efeito placebo. Então o que a gente tem, né, do The New England Journal of Medicine? O que eles perceberam? Talvez você já tenha escutado a palavra do efeito placebo, né? Quando a indústria farmacêutica vai fazer um teste de um remédio, o que eles fazem? Eles pegam, vamos testar um remédio para uma gripe, ou para um vírus, para alguma coisa. Pega 200 pessoas, 100 pessoas tomam o remédio que eles estão dando e 100 pessoas, que as pessoas não sabem, tomam água com açúcar. Tomam um comprimidinho ali de açúcar que não tem nada. Nem os médicos sabem quando são feitos esses testes, quem que tomou, quem que não tomou. É feito todo o teste, todo o acompanhamento e no final eles avaliam as 2 amostras de pessoas. Essas tiveram sucesso, essas não tiveram e eles veem qual realmente tomou o remédio ou não. Por que eles fazem isso, o efeito placebo? Porque a medicina já sabe, né, comprovado, que a nossa mente tem um poder enorme de impactar a nossa cura. Então eles querem saber se essa pessoa realmente tomar esse remédio e essa outra não tomar nada, mas ela achar que tomou, elas conseguem ter uma recuperação similar? Então, em inúmeros desses casos, sim. E o que a ciência descobriu agora? Inclusive em cirurgias, esse efeito placebo pode ser verificado. Para que você olhar aí, eles fizeram esse estudo em Londres para um tipo de cirurgia de artrite, uma artroscopia no joelho. E o que eles fizeram? Alguns pacientes eles deram um cortezinho bem fino ali, depois passaram esse esparadrapo, falaram, ó, já foi operado, sua situação, a artroscopia foi um sucesso. E nos outros eles fizeram a cirurgia real. E o que foi percebido? Que aquelas pessoas que não tiveram a cirurgia, né, depois elas ficaram inclusive muito nervosas, né, porque foram cortadas e submetidas a nada, né? Mas isso foi o estudo, elas aprovaram o estudo, então mostrou que foi similar a taxa de recuperação de ambas. De forma análoga e contrária, foi notificado esse caso aqui, o homem que teve uma overdose de placebo, que é o que eles chamam hoje de nocebo. O que isso mostrou? Era um remédio antidepressivo que eles deram para um grupo de pessoas controlada, o remédio real, e para outro grupo o açúcar. E esse cara tomou, ele estava em uma depressão, um grau muito elevado, ele quis se matar, tomou o tubo inteiro de comprimido, chegou no hospital praticamente em coma, os sinais vitais muito baixos. E quando o médico começou a pegar os prontuários e ver, descobriram, ele falou, esse cara ele não tinha tomado o remédio, ele estava no placebo, era simplesmente água com açúcar, né? Simplesmente açúcar. E eles reanimando, revivando essa pessoa ali no centro cirúrgico. Daí a pouco foram lá, falaram, o médico falou no ouvido dele que o que ele tinha tomado era isso, ele estava, os sinais vitais reais, o pulso baixo, ele estava praticamente em coma realmente, os sinais voltaram, tudo voltou ao normal, a pessoa ficou bem a partir daquilo. E assim como esse experimento, pessoal, inúmeros outros foram feitos. Foram feitos experimentos em times de basquete, colocando um grupo de pessoas para treinar aquela jogada e um grupo de pessoas simplesmente visualizando mentalmente aquela jogada durante semanas. O que foi acontecendo? As pessoas que visualizaram mentalmente
foram melhores do que as que não treinaram. E eles tinham aquelas ali que não treinaram e nem visualizaram, foram as piores de todas. Então a visualização, ela consegue fazer aquilo se materializar na mente, e a mente consegue dar os comandos para o seu corpo, para os seus músculos, para executar aquela ação com a perfeição necessária. Outra pesquisa incrível realizada na Universidade de Harvard sobre como a gente pode perder peso com o pensamento. Vejam só. Eles pegaram um grupo de mulheres acima do peso, trabalhavam em hotéis, na parte de limpeza dos quartos. E o que eles fizeram? Separaram elas em 2 grupos. Nesses 2 grupos, todas tinham sobrepeso. E eles disseram que elas teriam que passar por consultas regulares com o médico para ele avaliar o esforço físico que cada uma delas tinham. Para um grupo de mulheres, eles simplesmente falaram: vocês estão fazendo muito pouco exercício, a sua vida é muito ociosa, você está ganhando peso, você não faz a cota de exercício mínima que deveria ser feito, você está ganhando peso, você vai continuar, você pode ter problema de saúde e tal. E ficou falando isso para as mulheres ao longo desse tempo, que elas estavam ganhando peso, que elas não estavam fazendo a cota de exercício, de coisas adequadas. E o outro grupo, eles falavam exatamente o contrário. Falavam: você está fazendo sua cota de exercício, as atividades aqui, são suficientes para sua perda de peso. O que foi verificado? Que essas mulheres que eram avisadas que estavam fazendo o que era necessário fazer, perdiam peso efetivamente. A mente entendia que elas estavam fazendo e trazia para elas o benefício, da perda do peso que elas imaginavam ter. Agora eu vou te mostrar outra pesquisa muito interessante sobre como a nossa mente enxerga a felicidade, como que a gente pode atingir a felicidade, Então todo mundo sonha, Chega no final do ano, nossa, ganhar 200 milhões, 100 milhões, 50 milhões, 1 milhão, coisa incrível, todo mundo quer isso aí. Agora, estudos realizados pelas universidades de Harvard e Berkeley nos Estados Unidos, elas mostraram que 70% das pessoas que ganharam alguma loteria nos Estados Unidos, em até 10 anos, estavam quebradas, boa parte delas em depressão, ansiosas, e que a grande maioria de todas elas teve uma vida muito pior a partir do momento que elas ganharam na loteria. Esse estudo foi depois realizado em Londres e perceberam-se a mesma coisa. O que isso significa? Significa que o dinheiro necessariamente não vai te trazer felicidade. É óbvio que a gente quer ter dinheiro, é óbvio que a gente quer ter conforto, mas não é isso que vai te trazer felicidade. Se você tem 40, um pouco mais, tá chegando ali, você já sabe disso. Já teve essa crise dos 40 que a gente tem. A gente entender, biologicamente a gente sabe que a gente já passou da média na meia-idade. E aí, sobre o que é a vida, o que nós vamos buscar, além de só ganhar dinheiro, trabalhar, pagar conta, o que mais que tem na vida, Então a gente biologicamente já sabe isso a partir dos 40 e a gente busca essa resposta, a gente busca o que a mais que importa, o que importa realmente na vida. Tendo tido você sucesso ou não, qualquer que seja a alternativa, se você já chegou nessa idade, você sabe. Se você não chegou, você ainda vai chegar e vai descobrir. E vai se começar a fazer essas perguntas sobre o que realmente importa. Como último estudo aqui, a Universidade de Harvard também, veja esse resultado. Ela constatou que dos seus grupos de PhDs, ou seja, pessoas extremamente inteligentes em Harvard, 15% tinham depressão e 23% algum transtorno de ansiedade, contra 5% da média nacional. O que isso tudo significa? Isso tudo significa o seguinte, que tudo está na sua mente. Isso significa que a sua mente pode mudar a matéria. Isso significa que a sua mente pode te deixar feliz. Isso significa que a sua mente pode te deixar infeliz, mesmo com muito dinheiro. Tanto é que se dinheiro, fama, sucesso fosse garantia de felicidade, nós não teríamos tido Elvis Presley, Marilyn Monroe, Kurt Cobain, Jimi Hendrix e tantos outros, que se mataram de overdose, suicídio, se entregaram às drogas. Tinham de tudo que eles poderiam querer na vida, fama, sucesso, dinheiro, e perceberam que não era sobre nada disso. E já estando do topo, não conseguiram encontrar outro caminho a não ser se perder nas drogas, na bebida, e muitas vezes perder a própria vida. Então a gente vai mergulhar aqui agora nessa filosofia, nessa ciência, em como a gente pode obter essa mente inabalável, uma mente que vai nos permitir viver o nosso máximo, viver o nosso potencial, vivermos vidas felizes, sairmos de comportamentos que
nos gerem ansiedade, medo, tristeza, insegurança, sair de relacionamentos tóxicos, termos a autoconfiança necessária para conhecer pessoas com o mesmo nível de vibração e de energia, termos autossuficiência, disciplina para sermos melhores profissionais e obtermos o sucesso que a gente almeja. Vocês vão aprender como que grandes líderes fizeram isso ao longo de todos esses anos. Eu vou te mostrar como você pode ser mais resiliente e disciplinado, simplesmente aplicando na sua vida todas essas técnicas, e que não tem nada de mirabolante nisso. Essas técnicas e essa filosofia vem sendo utilizada há 2.300 anos e hoje é aplicada por exércitos especiais americanos, executivos de alta performance, jogadores da NFL, do futebol, os fundadores da Constituição Americana, empresários, grandes empresários brasileiros, presidentes e reis ao longo dos tempos. Essas técnicas mentais poderosas que você vai aprender, técnicas de PNL, de meditações, ancoradas em todo esse conceito e essa filosofia, são capazes de transformar pessoas comuns em verdadeiros gigantes inabaláveis, blindados contra os sentimentos de medo, ansiedade que tanto nos perturbam atualmente, frustrações, inseguranças e depressão que tem muitas vezes levado as pessoas a viver uma vida escassa e sem propósito. Você irá atingir um novo patamar de autoconhecimento e confiança que vão te permitir viver bons relacionamentos, atingir o tão sonhado sucesso profissional e o que é ainda mais importante, viver uma vida com os 3 P's: propósito, prosperidade e paz. A vida não vai ficar mais fácil, como já vou te dizendo, mas ela fica muito mais divertida, muito mais mágica a partir do momento que você se torna também um mestre nessa arte. Meu nome é Danilo, eu sou de Santos, São Paulo, e antes de iniciar as imersões das 7 lentes, eu tinha uma grande dificuldade de realizar algumas metas, alguns planejamentos que eu tinha colocado para mim. E eu não sabia por que eu não conseguia realizar. Aí depois das imersões, utilizando algumas ferramentas que lá foram ensinadas, eu consegui visualizar melhor e saber por que eu não estava conseguindo realizar. Léo Simão, estou aqui para te agradecer por ter aparecido na minha vida, por eu ter encontrado o Instagram Meditação Estoica, por ter participado da imersão de 7 lentes da transformação e também estou passando por um momento delicado. Estou com um familiar doente e o estoicismo está me confortando, está trazendo palavras onde eu posso lidar melhor com a situação. Queria deixar registrado aqui a minha extrema satisfação pelo curso. Para mim foi algo transformador. A partir dele eu acredito que eu me tornei outra pessoa. Meu nome é Cleiton Godoy, tenho 42 anos, moro aqui em Brasília. Tive a oportunidade de fazer a imersão, né, com o Léo. A imersão foi onde eu me encontrei mesmo, né? Assim, as práticas que são realizadas na imersão foram de encontro com aquilo que eu buscava há anos em terapia, por exemplo. Léo, eu venho por meio desse depoimento aqui te agradecer imensamente, pois a forma como você fez é criar essas 7 lentes do conhecimento histórico, nos ajudando a penetrar nesse conhecimento, a utilizá-lo no nosso dia a dia, está me ajudando muito a superar essa fase de término de relacionamento, fase difícil, onde a gente sofre muito, onde é difícil. Estou aqui para agradecer pela imersão, por esses 7 dias de encontro. Realmente foi uma semana maravilhosa. Pelas meditações, eu realmente precisava dessa pausa na minha vida. Meu nome é Leandro Sarrico, tenho 43 anos, sou de São Paulo, capital, sou empresário. Queria agradecer o Léo Simão, que trouxe pra gente uma ferramenta e uma filosofia maravilhosa, de uma forma tão prática, assim, de uma forma que nos traz uma transformação imensa, assim, pra gente aplicar no nosso dia a dia, tanto na parte profissional como na parte pessoal também, né? Estou passando aqui rapidamente para deixar meu agradecimento àquela imersão que tivemos, né, durante esses 7 dias. Ela está sendo uma importância muito grande para mim. Eu já faço terapia desde 2011. Foram vários acontecimentos, perdas de vários parentes de primeiro grau, mãe, pai, etc. Então era muito difícil lidar com o luto. Meses atrás eu tive crise de pânico, crise de ansiedade, essa correria, né, da nossa vida. A gente acaba se desencontrando, né? O estoicismo me ajudou a encontrar um novo caminho
mais tranquilo, mais focado. O autoconhecimento, eu acho que é o pontapé inicial. Saber o que a gente quer, como a gente quer produzir nossa vida, o nosso propósito, por que estamos aqui. Então, a gente chegar a esse ponto de descobrir. Terapia cognitivo-comportamental e tal, ela visa isso para o paciente, né? Ela quer que o paciente cada vez mais enxergue a vida que é uma luta constante, né? É um desafio diário. E quando eu levo para ela agora essas questões de como que o estoicismo tem me ajudado, de como tudo tem feito sentido, de como eu já queria ter esse conhecimento há muito mais tempo, teria sido muito mais fácil para mim em outras situações, ela até cogitou lá, agora ela falou, já posso te dar alta. Porque você entendeu o significado da coisa, você já está lidando com conflitos que eu te conhecendo sei que você ia agir de outra forma, reagir, explodir, tentar resolver de uma forma que agora você já fala, é aquilo, né? Posso mudar? Posso. Se eu me estressar com isso, vai mudar alguma coisa? Não. Então, vamos ver o que está ao meu alcance e vamos seguir, né? Através da imersão, nos proporcionou da gente usar o estoicismo mais ainda na prática, de uma forma assim que você consegue aplicar ele no seu dia a dia, nos problemas cotidianos mesmo, né? De uma forma assim incrível. Eu fiz a imersão, ela fica gravada, e quando a gente acabou a imersão, eu continuei imerso. Eu refiz toda a imersão e fui, né, refazendo todas as atividades, os propósitos, e foi muito bom para mim, tem sido muito bom, e vou continuar. Então essa ferramenta tem me ajudado bastante. Então, muito obrigado. Eu recomendo a todos esse curso. Já estou compartilhando com a minha família e com meus amigos. E a imersão mexeu tanto comigo, né, assim, nos meus 42 anos não tinha nenhuma tatuagem, e despertou o desejo de querer registrar, né, na pele, né, 2 pilares do estoicismo. É maravilhoso, transformador, vale a pena. É um investimento pessoal e profissional. Eu senti uma pontinha de ciúme da minha psicóloga por conta do estoicismo, mas foi por um bom motivo, né? Uma coisa que é objetivo alcançado, né? Mais uma pessoa que conseguiu superar uma luta que estava sendo travada há anos, né? Então acho que é isso. Acho que o estoicismo abreviou um caminho aí, alguns anos de terapia. Agradeço ao Léo aí pelos ensinamentos e aos amigos também pela troca que nós tivemos. Então, assim, agradeço muito o grupo que está se formando da imersão, aos colegas novos que acabei fazendo amizade. E desejar que os próximos, as pessoas que chegarem na comunidade, sejam tão agraciados como nós fomos e com certeza serão. E obrigado a esse movimento bonito, grande que você está criando. Obrigado a todos, um grande abraço e nos vemos no próximo. Bom, antes da gente avançar e entrar no método propriamente dito, no método que eu desenvolvi, as 7 lentes da transformação, eu quero te dar um pouco de contexto para você entender como que eu aprendi, né, como que eu desenvolvi esse método. Meu nome é Léo Simão, eu tenho 45 anos, eu sou engenheiro, advogado e empresário desde que eu me formei na faculdade. Já tive 25 negócios diferentes, eu brinco que eu já quebrei negócio, já cresci, já vendi, já dei negócio, já troquei. O maior deles, o mais famoso, foi a BB Store, foi um negócio que a gente levantou aí umas centenas de milhões de dólares de investimento com alguns dos maiores fundos do mundo. Foi uma empresa que teve bastante sucesso. A gente chegou a ter mais de 600 colaboradores, fazer alguns milhões de pedido por ano. E nesse ano que a gente acabou se consolidando, né, compramos a nossa concorrente na época, a Baby, saímos em várias capas de revista, Exame, PME, ganhamos prêmios de empreendedor do ano pela Globo, Ernst Young, Endeavor, uma série de coisas fantásticas, né, que estavam acontecendo ali na minha vida, ali em 2013, 2014, e toda aquela coisa fantástica, né, eu era casado na época, morava em Alphaville, mas mesmo assim eu não estava feliz, estava me faltando alguma coisa, eu tinha dinheiro, tinha sucesso, né, tinha tudo certo, mas na verdade não estava dentro de mim, tinha algo que faltava. Eu sempre busquei muito conhecimento, me conhecer mais, sempre fiz muito cursos de meditação, eu medito desde 15, 16 anos de idade, quando eu fiz o Silva Mind Control, depois eu fiz o processo Hoffman da quadrinidade, que você fica uma semana meditando, fazendo viagens mentais para conhecer a sua psique melhor.
Fiz Vipassana, né, 10 dias meditando em silêncio absoluto, das 4h30 da manhã até 10 da noite, durante 10 dias sem conversar, sem ver eletrônico, sem nada. E fiz algumas outras técnicas, né, transcendental, mindfulness, uma série de buscas que eu sempre fiz, sempre foi de mim buscar esse conhecimento e aplicar para me sentir melhor. E mesmo assim, com o dinheiro que eu sempre quis ter, com a fama, com tudo, não estava satisfeito. E sempre buscando em paralelo alguma coisa que eu não sabia exatamente o que era. Até que em 2021 eu tive Covid. Meu pulmão ficou 90% tomado. Eu fiquei na UTI por uma semana. E na UTI tinham 22 leitos, 21 estavam já entubados. E eu comecei a ver, né, meu pulmão ali com muita dificuldade de respirar. Comecei a ver as enfermeiras já me olhando com cara de pena. Eu sabia que em poucos minutos talvez eu seria entubado quando o médico, o doutor, me deu uma outra medicação que eu comecei a reagir àquilo ali. E graças a Deus deu tudo certo, eu saí do hospital sem sequela, sem nada e retomei minha vida. Só que na hora de retomar minha vida, eu não era mais a mesma pessoa. Aquele gás que eu tinha para trabalhar, aquela vontade, aquela disposição, aquele ânimo, aquele tesão em trabalhar, aquilo tinha sumido. Eu estava completamente desconectado, estava completamente triste, estava em depressão. Eu não entendia o que estava acontecendo, por que eu estava daquela maneira. Mas o que eu sabia é que tudo tinha deixado de ter propósito para mim. Não se tinha mais propósito. Aquilo que eu já sabia que tinha algo faltando ali, eu me vi sem nada de repente. E falei, bom, continuei procurando. Foi um tempo que eu tirei para mim, li a Bíblia inteira 2 vezes. Vocês sabem, tem um appzinho que você escuta, é incrível também, a hora que você está malhando, viajando. Li ela 2 vezes, li outros livros espíritas, budistas, uma série, né, de buscas que eu fui fazendo para entender o sentido. E a Bíblia, apesar de incrível, maravilhosa, ela é complexa, né, para o nosso nível de evolução, para o nível de evolução da maioria de nós. E foi ficando mais desencapado para mim. Dentro de mim foi ficando cada vez mais desencapado, mais complexo. Até que um dia eu caí num artigo, num podcast sobre estoicismo. E quando eu comecei a ler aqueles textos, né, foi de meditações de Marcos Aurélio, o imperador romano, a gente vai falar um pouco disso mais à frente, aquilo me conectou de tal forma, me deu tanto propósito, parece que tudo que eu tinha feito na minha vida até ali, todos os cursos, imersões, meditações, conhecimentos, leituras, tudo se conectou, tudo passou a fazer sentido a partir daquele momento. Eu comecei a encontrar propósito de como viver uma vida melhor. Eu perdi aquela depressão, desapareceu no ar. A ansiedade que eu sempre tive, né? Mesmo quando você tem dinheiro, quando você conquista, a ansiedade é ainda maior, às vezes, com medo de perder aquilo tudo. Então ela é só substituída, você continua crescendo, ganhando dinheiro e ansioso. Eu, pelo menos, era assim, ansioso, com medo. Não era uma sensação boa, não era um negócio agradável. Eu cheguei lá, não era isso, nunca foi. Então, esta filosofia, esse conhecimento começou a me ajudar a conectar. E eu comecei, a partir daí, a mergulhar dentro da filosofia estoica, aplicar técnicas mentais que eu vinha já aplicando ao longo da vida com esse conceito, com essa sabedoria por trás. Uma coisa é você aplicar técnicas de meditação, de viagem mental, de programação mental, né? A PNL é incrível também, com alguma teoria, mas quando você aplica ela com uma teoria embasada de 2.300 anos, uma teoria que te dá propósito de vida, é uma coisa fantástica, é uma coisa mágica. E eu resolvi fazer um podcast por dia para compartilhar com as pessoas. Foi assim que nasceu Meditação Estoica. No ano de 2022 eu fiz 365 episódios, um por dia, onde eu li todo meditações, Sêneca, Epiteto, comentando e trazendo. E ao longo desse ano foram milhares e milhares de pessoas agradecendo, escutando, falando que tiveram suas vidas transformadas, né, por bastante conhecimento que a gente vinha compartilhando. No final de 2022, eu resolvi criar uma comunidade da meditação estoica e nessa comunidade começar a ter uma troca mais próxima das pessoas comigo e meu com elas. A gente compartilhar esse conhecimento e como que eu poderia passar isso para elas e fazer com que elas pudessem aplicar esse conhecimento na vida delas de forma prática. Porque de nada adianta você aprender uma teoria qualquer que seja ela e não aplicar ela na sua vida. Existem vários caminhos que vão te trazer força, resiliência, serenidade, buscar bons hábitos. Existem várias formas de você conseguir isso.
qualquer que seja que você escolher, você tem que aplicar, você tem que ter disciplina. E o estoicismo nos ajuda a fazer exatamente isso. Então, eu peguei todas essas técnicas, né, embasadas de programação neurolinguística, de meditação, de mudança de mindset com a filosofia estoica e juntei isso tudo no que hoje é conhecido como as 7 lentes da transformação. Que é uma imersão onde eu organizei todo o conhecimento em 7 lentes, 7 passos de como você aplicar isso na prática, no seu dia a dia, para você se transformar, para você passar a cultivar a mente inabalável. E é sobre isso que a gente vai mergulhar aqui. Então agora nós vamos falar sobre o método, propriamente dito, né? O método com as 7 lentes da transformação. Como é que eu desenvolvi, como é que a gente aplica ele, como é que ele vai fazer diferença na sua vida, como é que ele vai causar essa transformação, te ajudar a construir a mente inabalável. Você tá vendo aí do lado aí as 7 lentes da transformação, essa mandala que eu desenvolvi para nos ajudar a nos guiar através do conhecimento estoico, da aplicação dos conceitos práticos, das filosofias e dos exercícios de meditação. Porque isso, obviamente, não vem em um manual. Na hora que a gente vai estudar esses conceitos, Marcos Aurélio, Sêneca, Epiteto, Silva Mind Control, PNL, né? São tantos conceitos incríveis, legais, mas que você tem que saber a ordem, como implantar, né? E você tem que seguir um caminho. E eu fiz vários caminhos e fui percebendo ao longo desses anos quais que realmente funcionaram, quais que eram mais fáceis de aplicar, quais que davam mais resultado, mais rápido. E com essa base estoica, isso me ajudou a conectar todos esses pontos e a criar essa mandala. Então essa mandala, como é que você vai enxergar ela? A primeira lente, a lente 1, né, a lente P, que você está vendo aí na sua tela, você vai ver ela que ela tem 7 lentes, são 7 momentos, onde do lado de fora existem 7 ferramentas estoicas. A gente vai abordar isso ao longo dos dias da imersão. A gente tem o amor fati, que o amor fati do estoico vem de amar o destino, amar as coisas que te acontecem. A gente vai entender esse conceito por trás, como ele te ajuda no momento da primeira lente, de encontrar gratidão, de perceber o que está acontecendo com você. No inglês a palavra seria surrender, né? De se entregar e entender aquele momento, entender que tudo que te acontece vem no momento que deveria vir, da forma que deveria vir, e é algo que você precisa para a sua evolução. Você vai começar a enxergar isso. Nós vamos fazer exercícios mentais onde você vai mergulhar dentro desse conceito, dentro da sua mente, e você vai começar a dar o primeiro passo, né? Essas 3 primeiras lentes, né, a P, H e F, elas são intrínsecas, elas nos ajudam a olhar para dentro. Nós vamos fazer exercício de olhar para dentro, entender o nosso interior, como que a gente pode ter a percepção do que acontece. Pois nós vamos mergulhar na segunda lente, né, do Memento Mori, que é onde a ferramenta estoica de Memento Mori nos ajuda a encontrar humildade, reconhecer nossas limitações, nossas imperfeições e nos ajudar a tirar o medo, tirar a ansiedade. A partir do momento que você percebe que você não tem o que temer, que as coisas são o que são, que elas vão continuar acontecendo, e cabe a você percebê-las e utilizá-las da melhor forma possível, você começa a entender como que você aplica isso no seu dia a dia, nos seus trabalhos, nos seus negócios, relacionamentos, em toda a sua vida. Pois a gente vem para a terceira lente, né? A F. Nessa lente, a gente vai usar muito a ferramenta estoica do Mindset positivo, onde ele nos diz que não existe nada bom nem ruim. O que faz das coisas boas ou ruins é a nossa opinião sobre elas. Fala, olha, coisa louca, lógico que tem coisa boa, uma doença, a morte de um ente querido, quebrei minha empresa, terminei um relacionamento, eu tô mal, isso é ruim, isso é péssimo. Como que não é? Não é. Eu vou te dizer que não é e vou te mostrar como que você consegue enxergar isso como sendo algo natural. A morte de um ente querido, por exemplo, você vai perceber, na hora que a gente fizer os exercícios de Memento Mori, né, que quer dizer reflita sobre a sua mortalidade, a hora que a gente faz isso no nível do nosso subconsciente, a gente percebe que a morte é o que é e é uma coisa natural. Todos nós vamos morrer. A morte equaliza ricos, pobres, todas as classes sociais, sexos, qualquer rei, imperador, mendigos, qualquer pessoa vai morrer. Você vai morrer, eu vou morrer. Só que a nossa sociedade ocidental não olha para esse conceito, é um tabu falar sobre isso.
Então a gente fica fingindo que nós temos muito mais do que as nossas 80 voltinhas em torno do Sol, que é o que a gente tem. Eu tenho, inclusive, alguns exercícios que a gente vai fazer, porque quando você contrasta o conceito da vida com a morte, você passa a entender o que realmente faz sentido na vida, como que você encontra o seu propósito, o que importa, o que somos, nossos valores. Nós vamos falar muito sobre os valores estoicos, você vai ver na mandala ali o summum bonum, né? O valor da justiça, da coragem, da temperança, né? Como que a gente atinge esse equilíbrio e da sabedoria. Então as 3 primeiras lentes aqui, com as ferramentas estoicas que nos ajudam a cultivar esse sentimento dentro de nós. A hora que a gente vai para a 4ª lente, né, no 4º momento da imersão, sobre a sabedoria. Aqui a gente começa, a sabedoria é aquilo que te permite pegar tudo que você percebeu internamente e te permite transpor isso para fora, materializar, fazer isso virar uma ação. Toda criação, ela tem 3 momentos. Qualquer coisa que tenha sido criado, ele passa por 3 momentos. O primeiro momento é o pensamento. O pensamento é a forma como nós nos conectamos ao mundo das ideias. O que vem a ser o mundo das ideias? O mundo de Deus, né? O perfeito. O voo não foi criado por Santos Dumont ou pelos Wright Brothers. Ele foi descoberto, os princípios de voo, por eles. O Einstein não criou a teoria da relatividade, ela sempre existiu, ele só a descobriu e nos traduziu aquilo, né? Newton não inventou a gravidade e assim por diante. Então nada é inventado, as coisas são descobertas. Quando a gente consegue se conectar ao mundo das ideias, né? A criação, a fonte, a gente consegue ter acesso a esse conhecimento. A partir daí, como é que é o segundo passo da criação? O segundo passo é a palavra. É quando você pega aquele pensamento e você escreve, anota, transforma pela fala, pela verbal, pela escrita, e você estrutura aquele pensamento em palavras. As palavras já são mais densas, as palavras têm mais força, as palavras machucam, as palavras causam guerra, as palavras encerram guerras, as palavras dizem eu te amo, junta pessoas, causa separações. Então as palavras já têm mais densidade, mais força. E o terceiro ato da criação é a ação. É a ação propriamente dita, é pegar aquelas palavras e transformar aquilo num plano, e aquele plano ser executado. Então a sabedoria vai nos ajudar a encontrar esse conhecimento, a ter esse conhecimento, para que a gente possa transformar em ação. A gente vai falar bastante sobre isso. E você vai perceber que a teoria, né, toda a parte do conhecimento, a sabedoria, parece um negócio meio amplo demais, o que é. No entanto, ele é empírico. Todo conhecimento é acumulado ao longo de milênios em cima um do outro. Então, se a gente pegar, por exemplo, um médico, para você se formar médico, você fez o primário, fez o colegial, o ginasial, fez os 6 anos de medicina, 4 anos de especialização, residência, enfim, fica ali 25, 30 anos estudando para se tornar um médico. Aí você é um médico, né, formado, residente. O que significa? Que foram só necessários 30 anos para você obter aquele conhecimento? Não foram apenas 30 anos. Quantos milênios antes de você e séculos a medicina foi sendo desenvolvida, testada, evoluída, passada de curandeiro para médico, né? Até que a profissão se estabeleceu e veio lá de trás, isso veio chegando. Então é um conhecimento acumulado. Se uma pessoa nascesse no meio de uma ilha, de uma mata, sozinha, ela não teria como saber tudo que a medicina tem hoje. Da mesma forma, o seu aparelho celular. Você não sabe produzir um celular, acredito eu. Você simplesmente compra um e usa ele com toda a tecnologia. O seu celular tem mais tecnologia do que tinha nos ônibus espaciais quando eles foram para a Lua na década de 60. A tecnologia da NASA, o seu celular tem muito mais informação, capacidade e inteligência do que tinha a NASA nesse período anterior. No entanto, você vem desse acúmulo de conhecimento empilhado ao longo de gerações por gênios que vêm ao planeta e ajudam o planeta a evoluir mais rapidamente, crescer mais rapidamente. Então, da mesma forma, o conhecimento, a sabedoria da arte de viver, a sabedoria da arte de como ser uma boa pessoa, de como encontrar a felicidade, ou como está escrito aí no meio da mandala, né? Eudaimonia, como encontrar aquela felicidade que se basta por si só,
que está muito além de questões materiais, muito além de sucesso, de fama, de likes. Então a gente vai entender. E eu não vou te falar isso, eu vou fazer você viver, experienciar isso ao longo da nossa imersão. É sobre isso que é as 7 lentes. Depois da sabedoria, a gente vai para a lente C, né? A coragem. A coragem, a lente C, ela é a ação, a energia, é a luta. É o terceiro ato da criação e da mudança, da transformação interna a você. Eu vou te trazer ferramentas práticas de como você sai dessa procrastinação, como você começa a implantar bons hábitos. Você quer passar a malhar, você quer fazer uma dieta, quer perder peso, quer um hábito profissional, melhorar seu hábito de leitura, melhorar a qualidade dos seus relacionamentos. Isso está tudo dentro de você. A partir do momento que você sabe o que deve ser feito e tem determinação, coragem e energia para iniciar isso, é o próximo passo. Na sexta lente, né, a R, a gente chega na lente da resiliência, da resistência, da persistência. Como disse Epiteto, se a vida fosse definida em 2 palavras, as palavras seriam persistir e resistir. Se você acha que está difícil a sua vida, a sua situação, você vai entender que de todas as pessoas tem seus níveis de dificuldade. Cada um de nós vivemos aquilo para o qual devemos viver, o que a vida nos apresenta. Então, pessoa, seja você rico, com muitas posses, você tem suas preocupações. Tenha você poucos bens materiais, você também tem suas preocupações, suas dificuldades, suas angústias. Então você vai perceber como que a resiliência, a força, a disciplina, a determinação vão te ajudar a moldar essa mente inabalável, essa mente vencedora, mudar o seu mindset. A partir do momento que você o muda, você se muda, como a gente viu, muda na matéria, muda na molécula, na água, no elétron, toda a sua energia resplandece e muda. Você já percebeu na sua vida quando você vê que uma pessoa está com energia boa, reluzente, né? Quando você está nesse momento. Então eu vou te ensinar os passos, a metodologia, o formato para você chegar nesse momento de luz, de alegria, de confiança, de felicidade. E por fim a gente vai para a 7ª lente, a lente T, que é a lente do transbordo, é a lente do compartilhamento. Ela está ali com a palavra simpatia, do estoicismo, estamos todos conectados. O que faz bem a colmeia, faz bem a abelha. O que faz mal a abelha, faz mal a colmeia. E você vai entender o quanto isso é representativo na sua vida. Isso foi um conceito que eu tive muita dificuldade de aprender isso ao longo dos tempos. A gente vai entender aqui ao longo dos nossos exercícios que você saber alguma coisa, se a gente pudesse pontuar, você ganharia 10 pontos. Você aplicar isso na sua vida uma vez, isso vale 100 pontos. Você transformar isso em um hábito, nós vamos entrar em hábitos, formas de aplicar isso na vida pessoal, no trabalho, todas as coisas que eu já utilizei ao longo da minha carreira profissional, ganhando prêmio da Globo, Ernst Young, Endeavor como empreendedor do ano, todas as metodologias que eu apliquei nos meus times, minhas equipes de venda, comerciais, como é que a gente gerenciava essas 600 pessoas dentro da BB Store. E eu vou trazer essas questões práticas, porque as 3 últimas lentes, elas são práticas. As primeiras são intrínsecas, nós vamos mergulhar para dentro. A 4ª, nós vamos ganhar conhecimento e adquirir o conhecimento. A lente 5, 6 e 7, a gente vai começar a voltar isso para o mundo, a aplicar, a ter essa transformação e a compartilhar essa transformação com o nosso meio. Você vai entender que a sua vida não é apenas sobre você, mas sobre as pessoas que você toca ao longo da sua vida. Então é sobre isso que nós vamos fazer ao longo desse período, é sobre isso que a gente vai mergulhar nas 7 lentes da transformação, nesse chamado estoico, onde você vai aprender a transformar medos em seguranças, em força, em combustível, em resiliência para ser uma pessoa vencedora. Então, como eu disse, a vida não vai ficar fácil, mas ela vai ficar mais divertida, mais incrível, mais mágica, a partir do momento que você se torna mestre nessa arte da vida. E você, como a gente já disse, não precisa inventar esse conhecimento. Da mesma forma que nós citamos o celular, vem do conhecimento empilhado de anos e séculos e milênios de tecnologia, conhecimento da medicina, da engenharia, você não teve que descobrir do zero. O conhecimento de como se sentir bem, de como ser uma boa pessoa, de como encontrar felicidade, de como se realizar, de como ter sucesso financeiro em relacionamentos e na vida, você vai perceber que também vieram gênios, almas iluminadas antes de nós, que nos mostraram o caminho. E tudo que a gente precisa fazer é seguir esse caminho e aplicar isso nas nossas vidas.
Então, se dedica, né, para você ser o que você é hoje, o profissional que você se tornou. Todo o tempo que você estudou, todo o tempo que você se aprofundou, noites trabalhando e vivendo, e você deixa para aprender sobre como ser uma boa pessoa, o que é importante para 10 minutos por dia, né? Quando eu tiver dinheiro eu vou me preocupar com isso. E está completamente invertida essa prioridade. A prioridade sua tem que ser você estar bem, se sentir bem, ser uma pessoa forte, resiliente, corajosa, sem medo, sem ansiedades, porque isso muda toda a sua vida. Isso vai mudar o seu sucesso no trabalho, a sua qualidade de relacionamentos, o quanto você se sente bem com você mesmo. Talvez você tenha dinheiro, talvez não, mas você sabe dentro do seu coração que falta algo, que a vida não é apenas sobre juntar bens, que ficarão todos por aqui quando a gente partir. A vida é sobre a gente tocar outras pessoas, sobre a gente nos conhecer. Como disse Sócrates, uma vida não analisada é uma vida que não vale a pena ser vivida. Agora, respondendo algumas perguntas, né? Isso é um método motivacional de autoajuda? Não, não é. É um processo de imersão com reprogramação aos níveis mais profundos do seu consciente e subconsciente, através de técnicas de meditação, viagens mentais, visualizações poderosas, lastreado numa filosofia milenar. Ah, Léo, isso é um método que vai me ajudar a enriquecer? Não. Embora com a atitude mental correta e livre dos seus vitimismos, você estará preparado para viver o seu máximo potencial. Ganhar dinheiro passa a ser apenas uma consequência natural da sua vida. Mas isso é então um curso para me destravar minha mente, para cancelar minhas crenças limitantes? Não. No entanto, o resultado de te conhecer profundamente e de ter claros os seus valores e princípios irão te trazer uma completa liberdade mental e desapego a todas as crenças que não estejam alinhadas com os seus princípios. Ah, Léo, então é um mapa da felicidade? Não, não é. Mas como disse Epiteto, né, a felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo e dinâmico e permanente de atos de valor. Nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. Emendando com o que disse Immanuel Kant, a felicidade é algo que você encontra quando busca seus valores e ela vem como subproduto. Quando você busca a felicidade em si, não é a felicidade humana que você encontra. Então a gente vai entender como que a gente encontra essa felicidade através das virtudes, através de sermos uma pessoa melhor. As 7 lentes, o chamado estoico, também não é um método para te trazer disciplina e resiliência. No entanto, quando perguntado para Epiteto também, né, o escravo, qual seria o segredo da vida para se viver, ele disse 2 palavras: persistir e resistir. Ou seja, você vai aprender como ter acesso à resiliência, à força e à determinação que existe dentro de você. Você não tem nada a menos do que ninguém que já nasceu nesse planeta. Você só não sabe acessar e utilizar essa sua força interior. Léo, eu tô muito triste, esse método me ajuda a superar o luto ou o fim de um relacionamento? É para isso que serve o método? Não, não é para isso que serve o método. Mas você vai aprender com o método a encontrar forças e o propósito em tudo que te acontece. Você vai perceber que todo o universo tem um propósito e que somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E esse conhecimento vai te trazer a paz e a aceitação que você está buscando. Mas esse método vai me ajudar a superar a falência de uma empresa, decepção, falta de dinheiro, de eu ter sido demitido do trabalho? É sobre isso que é o método? Não. Mas ele vai te fazer enxergar que ao fim de cada ciclo se abre um novo ciclo. E com isso, novas oportunidades para você crescer. E você vai precisar apenas conseguir enxergar, colocar as lentes para conseguir enxergar nessa dor, nesses desafios, a oportunidade para você crescer e fazer desse novo ciclo um ciclo de crescimento, evolução e felicidade. Ah, então é um método para me ajudar a encontrar o meu propósito de vida? Não. Contudo, à medida que você mergulha dentro de você, à medida que você passa a se escutar, à medida que você percebe e consegue silenciar a sua mente, você vai perceber que é extremamente improvável você não encontrar o seu propósito nesse momento. Porque você, pela primeira vez na vida, vai estar se escutando e se conhecendo. Ah, Léo, isso é tipo aquelas coisas de coach, de mentoria, de carreira, de vida? Não. No entanto, os resultados que você irá obter, caso realmente queira mudar, caso realmente esteja disposta a aplicar o método proposto,
eles serão muito superiores ao que você teria com qualquer sessão de coaching, de terapia. Então, no nosso método, nós não te damos o peixe, mas a gente te ensina a pescar. Você vai pescar sempre que quiser. Ah, Léo, isso é um curso de PNL? Não, não é. No entanto, vários conceitos incríveis da PNL, a qual eu já estudei bastante também, já aprofundei, desenvolvida por Richard Bandler, John Grinder, difundida enormemente por Tony Robbins, vários desses conceitos serão aplicados. Você terá à disposição ferramentas da programação neurolinguística aliadas à base estoica e aliadas à aplicação disso na sua vida. Léo, esse é um curso de meditação? Não. No entanto, eu vou ensinar várias técnicas de meditação que eu já aprendi ao longo da vida. Como eu disse anteriormente, eu com 15 anos eu fiz o Silva Mind Control, fiz 2 vezes. Depois eu fiz meditação transcendental, que você aprende um mantra para entrar para dentro de você. Faço meditação mindfulness há 25 anos. Fui para o Vipassana, onde você passa 10 dias meditando das 4h30 da manhã até as 10 da noite, sem contato com ninguém, sem celular, sem revista, sem nada, apenas se interiorizando. Então eu pego bastante disso, da PNL, da processo Hoffman da coronidade, que eu fiz 2 vezes, uma semana toda mergulhado, me autoconhecendo. Então eu pego bastante dessas técnicas que me fizeram bem, que me fizeram conseguir avançar e melhorar, e eu trago elas com essa base do estoicismo, com essa base da mente inabalável. Mas isso é um curso de filosofia ou de estoicismo? Não. No entanto, ao longo dos anos, das evoluções, dos séculos e milênios, da mesma forma que a gente falou do médico que vai empilhando conhecimento, o engenheiro, o astrólogo, né, de gerações para gerações, esses grandes filósofos que vieram antes de nós, desde Sócrates, Epiteto, grandes mestres espirituais como Jesus, Buda, depois Confúcio, trouxeram os conhecimentos incríveis que eu vou apresentar para vocês, que vão embasar, que vão validar muitos dos nossos conceitos. No entanto, eu quero deixar muito claro aqui que não tem nenhum viés religioso. Você pode ser cristão, católico, judeu, muçulmano, hinduísta, budista, evangélico, tanto faz. O estoicismo não é uma religião, ele é uma filosofia, é um princípio de vida que você vai perceber que independente de qual seja a sua crença, seu Deus, o caminho que você siga, você vai perceber que ele se encaixa em todos. Porque na verdade todos os caminhos que levam a Deus passam pela bondade, pelos princípios, pelos valores. O restante são caminhos humanos, né? Definidos e desenhados por homens para chegar até Deus. Tem falhas, tem vantagens, desvantagens, cada um funciona para uma pessoa e não me cabe aqui avaliar isso. Simplesmente trazer essa ferramenta filosófica, estoica e de controle e acesso mental para você aplicar qualquer que seja seu credo ou religião. Léo, isso é um remédio contra a depressão? É uma terapia para curar meus medos e ansiedades? Não, não é. No entanto, você vai perceber que uma vez que você tem controle sobre a sua mente, seus pensamentos, esses sintomas de desconforto emocional que você sentiu a vida inteira vão aos poucos desaparecer. Você vai sentir uma autoconfiança maior. Você vai perceber ao longo do tempo que muitas vezes você vai parar de tomar remédio. Não que eu esteja aqui em momento algum dizendo que você deve parar de tomar qualquer remédio, ou de consultar o seu médico, de procurá-lo. Continue fazendo o que você faz. Quando você sentir que você está melhor, você vê que você está melhor, você conversa com o seu médico. Se ele vê que você realmente está melhor, vai ser um movimento natural, uma diminuição ou corte de remédios para ansiedades, depressões. Porque, gente, isso está tudo dentro de nós. Ansiedade e depressão é até óbvio que está dentro de nós, né? A gente sabe que mas mesmo as demais doenças, em boa parte, são psicossomáticas. São doenças que são acúmulos de energia do nosso pensamento errado. Você vai aprender a mudar essa frequência, a mudar esse padrão. Isso também não é um método para melhorar o seu relacionamento, ele não tem esse foco. No entanto, como tudo que eu já disse até agora, com seus novos níveis de autoconfiança, sua resiliência, seu amor próprio, você vai perceber que ter bons relacionamentos passa a ser também uma consequência natural do seu novo eu, da sua nova segurança, do seu novo autoconhecimento. Você vai transbordar isso com todas as pessoas ao seu redor. Ou seja, através desse método você vai ter mais autoconfiança, ter mais felicidade, ter mais paz, ter serenidade. Agora, isso é fácil? Não, também não é. Mas é simples.
não é fácil, mas é extremamente simples. Então, vem aqui uma grande questão. Perder peso, por exemplo, é fácil? Não, mas é simples. É só você comer menos do que você gasta de energia. Você segurar a boca, fazer dieta, mas é fácil? Não. Você acordar todos os dias para malhar, 5, 5 e meia da manhã, acordar e correr todos os dias, é fácil? Não, mas é simples. Basta você ir lá e fazer. Agora, por que não é fácil? Porque você não controla a sua mente, você não controla as suas vontades. Eu vou te ensinar por que você não controla e como você vai passar a controlar. Se eu falar pra mim, eu vou pegar um copo d'água aqui, ó. Copo d'água eu peguei. Não tem dificuldade nenhuma em fazer isso. Até aproveitar e dar um gole. Agora, às vezes se a gente fala, vou acordar amanhã às 5 da manhã pra malhar, a gente não consegue. O que muda de uma coisa pra outra? Por que eu não tenho esse autocontrole? Não tem nada de mágico na palavra autocontrole. Autocontrole é eu falar pra mim, faça isso e eu fazer. Né? Se eu falo pros meus filhos, faça isso, eles vai ficar bravo, vai chorar, vai isso, aquilo outro, vai enrolar, uma hora vai fazer. Né? Talvez você com seus filhos. Agora, e quando você fala pra você e você não obedece? Por que isso acontece? Já parou pra pensar? Eu vou te explicar. Nós vamos aprofundar em por que isso acontece. E mais importante, nós vamos aprofundar em como você fazer com que isso deixe de acontecer. Então, da mesma forma que é simples perder peso, é simples malhar, é simples ser uma boa pessoa, não é fácil. Ao mesmo tempo, a gente precisa de empenho, a gente precisa de vontade, a gente precisa de dedicação. Então, se tornar uma pessoa forte, resiliente, inabalável e feliz é simples? Sim, mas é fácil? Não, não é fácil. Então, o convite que eu quero te fazer aqui é o seguinte: se você quer mudar, se você quer transformação, se você quer isso que eu estou te propondo, eu vou te fazer o seguinte convite. Existem 5 responsabilidades em jogo aqui. 2 são minhas, eu vou assumir essas 2. E 3 são suas. A primeira das minhas responsabilidades é te fazer acreditar, entender o método, validar o método. Você tem que entender a lógica dele, você tem que entender o processo. Se você não entender e não acreditar nele, você não vai fazer nada. Então a minha responsabilidade é te mostrar, te ensinar. Eu já vou te mostrar como que eu vou assumir essa responsabilidade, tá? A segunda é eu te apresentar um método, para a partir do momento que eu te passo toda a teoria, todo o conhecimento, você possa realmente implantar na sua vida, implantar esse conhecimento na sua vida. Então, do meu lado, eu garanto que eu vou te fazer acreditar, te fazer entender e vou te dar o passo, o manual, para que você se transforme na mente inabalável, com todas as características que a gente já falou sobre ela. No entanto, você vai ter 3 responsabilidades suas, que caso você não as tenha, eu já te digo aqui, não avance, pare por aqui. Agora, os seus 3 compromissos, as suas 3 responsabilidades. Não comigo, eu tô bem, mas com você. Esse método é para você, esse método não é para mim. Eu já aplico isso na minha vida, graças a Deus. Então, a primeira coisa que você tem que ter do seu lado é vontade. Tem que ter vontade. Você quer mudar? Reflete se você quer mudar. Porque às vezes você não quer. Muitas vezes a gente se sente confortável na derrota. A gente se sente confortável no fracasso. A gente se sente bem no medo, na depressão, na ansiedade. A gente fica naquele quarto escuro. É gostoso, é confortante. Você fica ali, tem um problema, não vou resolver nada. Fica ali e pronto. Se você não quiser mudar, se estiver feliz com a sua infelicidade, permaneça. Não adianta, eu não vou te falar que vai funcionar se você não quiser. Você tem que realmente querer muito, você tem que sair, você vai ter que ter coragem, força, determinação. Vou te ensinar a potencializar isso aí, mas você tem que querer. Sem querer, você não vai conseguir. Se você fuma ou bebe, por exemplo, quer largar a bebida ou cigarro, vou te ajudar a fazer isso com as técnicas que você vai aprender, mas você tem que querer. Você fala, não, eu fumo e não quero parar de fumar. Olha, você não vai parar de fumar. Não tem como você parar de fumar. Primeiro está na sua mente, né? Esse básico você sabe, o que você quer, o que você não quer. Esse básico a gente sabe sobre a nossa mente. A gente arranha aquela superfície dela. Todo o resto da maravilha, do poder da nossa mente, a gente não controla, né? O que é incrível sobre a nossa mente, uma criança, né, uma menina com 15 anos de idade, consegue, que já menstruou, ela consegue produzir um filho, né? Ela pode ser até analfabeta. Em 90 dias, ela pode até não saber falar, mas ela vai ter um bebê, um feto pronto, mais 90, esse feto vai ganhar tamanho, depois vai ligar tudo. O seu cérebro processa um volume de informação que você não tem ideia. Ele está alimentando bilhões e bilhões de células.
você está recebendo oxigênio, entrando no seu pulmão, trocando nos alvéolos, entrando em todo o seu sistema circulatório, trocando por gás carbônico, digerindo alimentação, fazendo a digestão. Tudo isso acontecendo, você não tem que fazer nada. Se a mulher estiver grávida, ela está inclusive fazendo um filho enquanto isso. Está criando um ser humano do zero. Aí você está dirigindo na estrada, sem nem prestar atenção onde você estava, pensando num milhão de outras coisas. Então perceba o poder da sua mente e perceba o quão pouco você tem controle sobre ela. E aqui a gente vai mergulhar. Então, dos seus compromissos, vontade é o primeiro. O segundo é comprometimento. Eu vou precisar do seu comprometimento, do seu esforço, do seu lado, para você aplicar as ferramentas que eu ensinar. Que é aplicar as ferramentas que eu propor na sua vida. Como disse Albert Einstein, né? Aquele velhinho despenteado com a língua para fora, a definição de loucura é a pessoa continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, se você não tiver vontade, você não vai ter comprometimento. Você fala, nem quero pra mim não, tô bem. Ok, parabéns, fique em paz, siga a sua vida, não é pra você. E a sua terceira parte do seu comprometimento, né, do seu acordo, do nosso comprometimento, é a disciplina. A disciplina, ela não apenas será um resultado obtido na sua vida, como ela deve ser já uma ferramenta que eu vou te ensinar a usar. E caso você tenha vontade e comprometimento, você vai saber ter a disciplina necessária para cumprir o que deve ser cumprido. Da mesma forma que não adianta você ter um personal trainer e não treinar, ou ter um psicólogo, um psiquiatra e não ir nas consultas. Então, ter essa imersão conosco e não treinar, não colocar em prática, não vai te trazer muitos benefícios. Então, do meu lado, como que eu me comprometo com você, com as minhas duas responsabilidades? Que é te provar, te mostrar, te fazer acreditar e te dar o método, te explicar, te colocar na direção. Essa é a minha responsabilidade. Como que eu garanto ela? Garanto da seguinte forma. Nós temos a garantia inabalável de satisfação. Eu aposto que você nunca viu isso em nenhum outro método. O que é essa garantia inabalável de satisfação? Uma vez que você se inscreve, você vai ter 30 dias para assistir todo o conteúdo, quantas vezes quiser. Umas 10, 12 horas de conteúdo aí, eu vou sempre subindo mais coisas, mais lives, mais conhecimento, separado, né? Todo o conhecimento ali por pílulas, por formas de aplicar, apostilas, tudo isso você vai receber. A gente já fala com mais detalhes, todos os bônus que você vai ter. No entanto, você pode fazer tudo, baixar tudo, praticar tudo durante os 30 dias. Várias vezes, quantas vezes quiser, com o suporte pelo Zoom, nos nossos encontros ao vivo, semanais pelo Zoom. Você vai ter oportunidade de tirar dúvidas, conversar com seus colegas, comigo, vai participar de um grupo de WhatsApp com pessoas que já fizeram a imersão. Você vai ser convidado a participar desse grupo de pessoas que já passaram por essa imersão e que estão no mesmo momento de busca, de transformação que você está. E caso em 30 dias você não goste, você pode pedir o seu reembolso completo, 100%. E continuar com acesso. Para mim tá tudo certo. Se você falar, não, Léo, eu gostei mais ou menos, tá? Eu achei que foi legalzinho assim, mas não achei que me transformou muito, não. Tá bom, tá aqui seu investimento de volta. Pode continuar acessando, utilizando, se te fizer bem, né? Talvez fez bem, mas você às vezes tá sem condição, você fez aí que o compromisso, de repente alguma coisa mudou, tá tudo certo. Eu não fiz isso, pessoal, eu não desenvolvi esse negócio por uma questão financeira. Eu não estou há um ano fazendo podcasts todo dia, compartilhando, né? Nós estamos entre 1% do podcast mais compartilhado no mundo. Eu não fiz isso por dinheiro, eu fiz isso pela 7ª lente que vocês vão aprender a hora que você fizer essa imersão, que é o transbordo, que é compartilhar. Obviamente, se a gente quer atingir muitas pessoas, precisa de dinheiro, precisa de recurso, né? Eu tenho custos, tem equipe, tem custo, tem tecnologia, tem filmagem, tem tempo, tem mídia, tem marketing, né? Tem muita coisa envolvida para conseguir levar isso para milhões de pessoas, da forma que é minha meta fazer. Criar essa comunidade incrível de pessoas que vieram para o chamado estoico, fizeram as 7 lentes. Você vai participar de tudo isso. Então, eu só quero em nossa comunidade, você só vai ser convidado a participar dessa comunidade se ela tiver te feito bem, se você gostar, se você identificar. Porque esse caminho que eu estou te propondo não é o único caminho para encontrar a sua felicidade. Ele é um caminho que eu encontrei a minha, é um caminho
que milhares de pessoas ao longo dos últimos 2.300 anos encontraram as suas, e mais meus alunos e mentorados têm encontrado a deles. Talvez seja boa para você também, acredito que sim, talvez não. Por isso, meu compromisso com a garantia inabalável de 30 dias. Uma coisa que me trouxe muita realização, muita felicidade quando eu iniciei o podcast do Meditação Estoica em 2022, eu resolvi fazer um por dia, né? E fui percebendo as pessoas se engajando, as pessoas realmente sendo tocadas por aquele conhecimento. Isso foi me dando muita força, me dando muita energia, poder compartilhar isso com as pessoas. Agora aqui, por exemplo, são alguns depoimentos que me deixaram muito emocionados, que me tocaram muito. Algumas pessoas que passaram pela imersão das 7 lentes e tiveram suas vidas transformadas. Vai poder ver ao final alguns depoimentos, eu vou te mostrar alguns aqui. Por exemplo, Clayton Godoy, de 42 anos, pai, trabalha com tecnologia e teve muita dificuldade de vencer o luto, a perda do pai e de uma irmã. Ele também foi diagnosticado com TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, que ela muitas vezes leva a pessoa a não conseguir sair do quarto de tanta tristeza. E veja o que o Clayton disse, né? Eu faço terapia há 12 anos, terapia cognitivo-comportamental, para me ajudar a superar a perda do pai e da minha mãe. Fui diagnosticado com TAG, e isso para mim sempre foi algo tão difícil de lidar. Essa condição me fazia procrastinar, e a depressão chegou a níveis máximos. Eu não queria fazer mais nada a não ser sair do quarto escuro. A terapia me ajudava, no entanto, com a imersão das 7 lentes, eu descobri que o objetivo da terapia sempre foi me levar para onde eu consegui chegar em uma semana com essa filosofia e práticas incríveis. E vejam só, minha terapeuta me disse que na forma como eu já estava, com o nível de conhecimento que eu cheguei, ela estaria considerando me dar alta. Inicialmente já propôs espaçar os nossos encontros semanais. Basicamente eu consegui em uma semana de imersão o que em 12 anos eu não consegui. Clayton, inclusive, resolveu tatuar no braço dele 2 preceitos que eu achei muito bacana. Temos a Aline também, do Rio de Janeiro, contadora, que estava passando por um momento agitado, estressante na vida, e a imersão trouxe calma, trouxe paz. Ela disse, uma semana maravilhosa, eu pude dar um tempo, pude entrar dentro de mim, colocar mais foco, tranquilidade, conseguir trazer mais serenidade para os meus dias. O Cristiano Braz, 42 anos, de Canoas, servidor público, também disse que passou por um momento difícil no término de um relacionamento, estava triste, desanimado, com baixa estima, e após a imersão passou a se sentir bem novamente. Os exercícios proporcionaram a ele enxergar como sair daquele momento, como tirar sua mente daquele ciclo negativo que ele tinha entrado. O Tadeu Garius, né, de 60 anos, do Rio de Janeiro, analista de sistemas, também diz que essa imersão o ajudou a encontrar o propósito na vida novamente, com 60 anos, após várias dificuldades que ele passou no último ano. A imersão foi de uma importância enorme para ele se reencontrar, encontrar a sua paz, aprender a exercitar suas rotinas. Ele voltou a fazer exercícios, a malhar, está num novo momento de vida. E esse tipo de coisa me deixa realmente muito feliz, muito grato de poder de alguma forma participar dessas transformações. Temos ainda Franciele Hartmann, de 40 anos, de Timbó, Santa Catarina, psicóloga, e disse que a imersão ajudou ela a superar um momento muito difícil de doença familiar. Ela está lidando com essa doença da sua mãe, uma doença muito grave, e tem sido muito difícil. No entanto, essas ferramentas têm ajudado ela a superar e a lutar com mais força, mais resiliência, junto com sua mãe. Temos o Danilo também, de Santos, professor. A imersão ajudou a passar a bater suas metas de vida, que antes era difícil de atingir e ele não sabia nem por que ele havia falhado. A imersão trouxe luz ao que estava trazendo a procrastinação, a não realização de suas metas. Isso ajudou a se transformar em uma pessoa muito mais organizada, coordenada, que atinge seus objetivos. Temos o Davi também, de Uberlândia, empresário, conseguiu com as técnicas melhorar sua disciplina, foco, atenção em suas atividades pessoais e no trabalho. Também tinha dificuldades de foco e atenção em cumprir metas e objetivos, procrastinava, e a metodologia apresentada na imersão nas 7 lentes ajudou a superar esse momento. Temos o Henrique Rosa, médico também do Rio Grande do Sul, que ele conseguiu vencer a timidez de falar em público e de gravar vídeos. O próprio vídeo, depoimento que ele deixa, é prova disso. Então foi muito bacana, ele conseguiu superar essa timidez, a melhorar, a controlar mais a impulsividade e a mergulhar um pouco mais
dentro de si, entender que a timidez, né, a vergonha, a culpa nada mais é do que uma insegurança da mente, que uma vez que você consegue trabalhar isso dentro da sua mente, você consegue transformar a sua mente e assim seus comportamentos. Aqui por último, a Selma Campana, São Paulo executiva, conseguiu também superar vários medos e ansiedades, ser uma pessoa mais tranquila e mais serena após a imersão. Ela escreveu: Léo, não tenho palavras para agradecer tudo que foi essa imersão. Foi um presente de Natal, obrigada. Foi uma das melhores surpresas do ano de 2022. Então, fico realmente muito feliz, muito grato de poder contribuir na vida dessas pessoas e de tantas outras que têm passado conosco, que têm escutado o nosso podcast, que têm feito a imersão, que têm feito os exercícios. Já são milhares de pessoas. Nosso podcast conseguiu se espalhar por todo o Brasil e fora e tem trazido muitas pessoas de bem que estão em busca desse algo a mais, que agora você também vai encontrar aqui. E aqui para dar esse novo passo, né, para aprofundar nessa metodologia, para a gente passar a ter um encontro presencial, para que você possa ter a oportunidade de participar conosco da comunidade das 7 lentes, do chamado estoico, onde participam apenas pessoas que passaram pela imersão e que têm a mesma visão de mundo, o mesmo nível de conhecimento e profundidade sobre o que nós estamos tratando. Dessa forma a gente conversa com pessoas iguais, dentro da mesma vibração, dentro da mesma energia. Então te convido a entrar, a participar, a não perder essa oportunidade de se encontrar e encontrar a sua felicidade dentro de você. Então, gente, recapitulando, quais são as transformações pelas quais você irá passar nessa imersão do chamado estoico? Você vai cultivar um mindset vencedor, um mindset inabalável, um mindset resiliente. Você vai aprender a transformar situações difíceis em combustível para a vitória, combustível para a sua própria evolução. Você vai aprender a cultivar a resiliência necessária para vencer na vida, para vencer nos seus objetivos, para alcançar os seus sonhos e seus desejos. A vida é sobre resiliência, sobre persistência. Você vai aprender como resgatar essa energia que já existe dentro de você. Você vai aprender os passos para vencer a procrastinação. Procrastinação é algo que te atrapalha no seu dia a dia, te impede de agir, te impede de evoluir, te impede de fazer planos. Você vai aprender como aplicar isso na sua vida, superar a procrastinação. Você vai conseguir superar seus medos e ansiedades paralisantes, aqueles que te tiram seu foco, que te tiram do seu eixo. Você vai controlar suas emoções de forma muito melhor, muito mais profunda, muito mais intensa e muito mais estável ao longo de todos os seus dias, de toda a sua vida. Você vai aprender a manter sua autoestima sempre elevada. Já percebeu que quando você está com autoestima boa, quando você está se sentindo bem, quando as coisas boas acontecem, quando a sua energia aumenta, a sua vibração aumenta. Eu imagino que vai virar da sua vida quando isso for cumulativo, quando estiver cada vez melhor, você se sentindo melhor, você transparecendo isso pelos seus olhos, pela sua energia, pela sua luz. Você vai encontrar forças para superar momentos difíceis, momentos de luto, momentos de dor, superar doenças, te dar forças para lutar contra doenças que você possa ter hoje, ou mesmo as que você pode vir a ter algum dia. Você vai estar psicologicamente preparado. Naturalmente, quanto melhor estiver a sua mente, melhor estiverem suas vibrações, a tendência é que menores sejam as incidências de doenças. Você vai aprender a criar bons hábitos, hábitos de leitura, que são importantes, hábitos de exercício físico, hábitos de moderar na alimentação, conseguir aplicar isso para perder peso, por exemplo, para começar uma vida mais saudável, para melhorar a sua saúde durante esse processo. Naturalmente, quando você está com a autoestima boa, saúde boa, sua vida está brilhando, o que é natural que aconteça? Seus relacionamentos vão melhorar, sua vida amorosa vai melhorar. Caso você esteja sozinho, sozinha, a chance de você encontrar uma outra pessoa com o seu mesmo nível de vibração e ter um relacionamento fantástico é exponencialmente maior. Porque a gente sabe, você viu durante todo esse vídeo, que a energia, o pensamento, a vibração atrai seus semelhantes, atrai aqueles que brilham na mesma intensidade, que irradiam, que vibram na mesma frequência. Para quem que é indicada nessa imersão? Você está próximo dos 40 ou já passou dos 40? Eu acredito que você já esteja passando por esse processo naturalmente de buscar essas respostas, de buscar esse conhecimento. Você já sabe que a vida não é apenas sobre trabalho, sobre acumular riquezas. Você já sabe disso. Lá no fundo você já sabe, você já está buscando essa resposta. Então é ideal para você.
Se você tem menos de 40, 30 e pouco, você está em busca de se encontrar, ainda não conseguiu encontrar o seu propósito de vida, essa imersão vai te ajudar a fazer exatamente isso. Se você tem se sentido desconectado, desconectada com o mundo, tá achando esse mundo muito superficial, mídia social e like, e bloggers e não sei o que, muita conversa fiada, muita coisa sem sentido, isso vai te ajudar a se blindar desse mundo, a se blindar dessa energia e a contribuir para as pessoas ao seu redor, que elas se sintam melhores também. Se você está buscando um caminho para evoluir, esse é um caminho maravilhoso que vai te abrir as portas, vai te abrir o coração e vai te abrir a mente para que você conheça a maior mágica que você poderia conhecer, que é o seu interior, a sua alma, a sua luz, a sua energia. Se você tem se sentido apático, apática, com pouca motivação, preguiça, tristeza, depressão, está naquele momento difícil, vai ser ideal para você sair desse momento. Você dar um passo para fora dessa situação. Se você está desmotivado, desmotivada, perdeu o emprego, está buscando uma recolocação, uma nova profissão, uma nova área, uma nova carreira, terminou o seu casamento, seu relacionamento, divórcio, está cansado, cansada de viver essa vida escassa, não sabe como acessar o seu potencial, como encontrar essa alegria e já procurou de todas as formas e ainda não encontrou, você vai encontrar aqui nessa imersão, que ela sempre esteve dentro de você. Eu só vou te apontar o caminho. Então, é para tudo isso. É para tudo isso que eu te chamo para vir participar conosco. Aproveite da garantia inabalável. Aproveite o fato de que você pode assistir tudo várias vezes, aplicar, baixar as apostilas, utilizar. Caso não seja perfeito, incrível para você, é só solicitar o reembolso de 100%. Mais uma vez eu repito, eu quero conosco aqui apenas pessoas dentro da mesma vibração, a quais se encaixem nesse propósito, a qual se encaixe nessa caminhada, nessa busca pela evolução. E tem que ser recíproco. Para você que se inscrever agora, você vai ganhar uma série de bônus exclusivos para quem está dentro da nossa comunidade. Após terminar os 7 dias, você vai ser convidado a participar da comunidade exclusiva das 7 lentes. Vai ter, depois que tiver terminado toda a imersão, você vai ter a possibilidade de entrar caso você queira a receber esse convite. Você vai receber uma relação dos principais podcasts que eu gravei ao longo do ano, separados por temas, por pílulas estoicas que eu chamo, para te ajudar a alcançar a gratidão, o perdão, superar o medo, a ansiedade. Você vai escutar direto desses grandes mestres, dessas grandes almas, o conhecimento deles para te ajudar a superar esse momento específico, para que você possa entrar e pesquisar cada um desses temas no momento exato que você precisa e como aplicar as ferramentas. Além disso, você vai ganhar uma seleção de livros indicados por mim, uma indicação desses melhores livros para você se aprofundar na sua busca de crescimento, na sua busca espiritual, na sua busca de autoconhecimento. Quando mergulharmos na sabedoria, são mais de 80 livros, indicações, séries e filmes que serão incríveis para você se aprofundar cada vez mais. Eu irei te ensinar uma técnica de gestão chamada Get Things Done, ou GTD, onde você vai aprender a priorizar dentro da sua vida, dentro do seu dia a dia, como você vencer essa ansiedade através da enxurrada de e-mails e atividades que surgem. Existe uma forma de organizar tudo isso, tirar a mente daquela caixa lotada, daquela bagunça que a nossa vida vai virando? Sim, é incrível e você vai ter uma aula exclusiva como bônus gratuito de como aplicar isso na sua vida. Você vai ter um outro módulo bônus que vai te ensinar especificamente métodos para você vencer a procrastinação, para você não parar, não deixar as coisas pelo meio do caminho. O que você vai ter de suporte além disso tudo? Você vai ter o que a gente chama de suporte inabalável. É um suporte que você só tem aqui conosco. Quando a gente trata de questões da mente, apenas ler livros, assistir aulas gravadas não é o suficiente, infelizmente não é. Tudo deve ser colocado em prática e validado ao longo dos dias por um profissional. Não faria sentido eu simplesmente colocar para assistir umas aulas gravadas e boa sorte, não iria funcionar. Por isso que além de todo o conteúdo gravado que você tem para conhecer a teoria, os exercícios e tudo, você tem ainda mais 12 sessões ao vivo, uma por semana, durante os 3 primeiros meses que você comprar. Onde você vai poder praticar ao vivo ali conosco, com os colegas, as meditações, os exercícios,
tirar suas dúvidas diretamente comigo, não é com mais ninguém, é comigo, você vai falar diretamente comigo. Obviamente, dependendo do volume de pessoas, né, a gente vai organizando por ordens de dúvidas, de tipo, de temas, mas as chances enormes é que eu, pessoalmente, tire cada uma das suas dúvidas. E o objetivo desses encontros é te ajudar a cumprir as tarefas, cumprir as atividades e a conseguir dar cada um desses passos dentro do que nós estamos propondo, dentro do modelo, te estimular, te ajudar a cumprir isso. O que você precisa entender é que o grande problema é a forma como nós todos fomos doutrinados, o sistema educacional, o sistema capitalista, vamos chamar assim, não que exista outro melhor, mais completo, mas ele tem muitas falhas também. Então a forma como a gente vem aprendendo ao longo da vida a dar importância a certas coisas e não a outras, isso é o que nos fez todos chegarem nesse momento. Essa pandemia de ansiedade, medos, depressões e outras questões pessoais que nos dificultam ter uma vida feliz, uma vida plena. Por mais que você tenha sucesso ou tenha dinheiro, vai ficando cada vez mais difícil essa autorrealização. E esse suporte inabalável, para você ter ideia, existem algumas terapias, imersões, até mentorias com bons profissionais do mercado. No entanto, você dificilmente vai gastar menos de R$5.000, chegando a 20, 30, 40 mil reais no período de acompanhamento. E na maior parte das vezes você dificilmente vai ter acesso à pessoa, ao mentor diretamente. Geralmente é tratado em grupo pela equipe do mentor. E no caso, o que eu estou te oferecendo é um acesso direto a mim. Você vai entrar para um movimento. Esse movimento dessa nossa comunidade é o que vai te ajudar a te impulsionar. Você vai fazer amigos, colegas, da forma quanto você quiser, durante essas 12 sessões ao vivo, onde todos nós vamos estar trabalhando com a mesma energia em prol da mesma evolução. E esses encontros acontecem sempre na segunda-feira, 19h30, com algumas exceções que acaba sendo necessário reagendar. E eles ficam também gravados para você assistir, caso você não possa participar naquela sessão. O que mais que você ganha de bônus, né? Você ganha todas as apostilas do material, todo o material, todos os exercícios, você ganha tudo pronto, o material está lindo, todo organizado, pela ordem, pela sequência, pela importância, para que você possa imprimir isso aí ou largar digitalmente, como você preferir, para você poder seguir, para te ajudar a não esquecer o que deve ser feito, como deve ser feito, os momentos e tudo mais. Então essas apostilas você também ganha todas elas vão como parte do pacote. E por fim, você vai ter uma coisa que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, em nenhum outro programa desse nível, que é o seu Mind Mentor pessoal, né? O seu mentor mental, vamos chamar assim, o Mind Mentor. O que é o Mind Mentor? O Mind Mentor é algum dos seus colegas que já tiveram mais proximidade com a metodologia, que já aprofundaram, que já entenderam vários dos conceitos, vai ser designado para ser o seu mentor ou a sua mentora. Você vai poder contar com ele na medida que quiser, na medida que se sentir confortável, para que ele te explique alguns exercícios, para que ele te estimule a fazer aquelas certas atividades. Você vai conhecer mais sobre essa oportunidade de ser o Mind Mentor de alguém também, depois que você avançar no método, depois que você estiver passado por todo ele, que isso é algo muito construtivo. Por quê? Porque esse Mind Mentor acaba se tornando um grande amigo, grande amiga sua, que vocês vão, ao longo, né, você vai compartilhar aquilo que você quiser, aquilo que você se sentir confortável, mas ele é uma pessoa que a gente escolhe, pode ser por afinidade, que esteja no seu grupo, vocês podem escolher, podem optar, mas caso não conheça ninguém ali no grupo, a gente indica alguém, e o objetivo dessa pessoa é te ajudar e te acompanhar ao longo do caminho. Muitas vezes, às vezes você quer conversar algum tema, né, sobre a metodologia, sobre os processos, às vezes você não vai querer conversar isso com seu marido, com a sua esposa, com pais, filhos, então, né, coisas pessoais, privadas, e você conversar com essa pessoa que a princípio é uma pessoa que não tem nenhuma relação direta com você, que está fazendo as mesmas coisas, que está com o mesmo objetivo, que vai poder te ajudar. Então é um ombro amigo nos momentos que você precisar, é alguém que vai te estimular, falar, não larga, não abandona, não desiste. Veja essa pessoa quase que como um personal trainer da mente, né? Aquele personal trainer que está lá no prédio de manhã esperando para você malhar e você fica com vergonha de não ir, porque você já pagou e já marcou e ele está lá embaixo na campainha. Mas mais ou menos funciona dessa forma. Isso é incrível, isso faz toda a diferença. Porque isso não é sobre você comprar, investir em algo para melhorar sua mente, suas ações, suas atitudes,
seu planejamento e seja o que Deus quiser. Não, nós vamos estar com você todos os dias, durante 90 dias, semanalmente, eu pessoalmente, durante o tempo que for. Você vai ser convidado após isso aí a participar da nossa comunidade, a comunidade do chamado estoico, das 7 lentes. São apenas pessoas que passaram por todo o processo, que fazem parte do movimento, que agora passam a estar por dentro conosco, ajudando a levar essa voz, a levar esse chamado para todos. E por fim, vale repetir aqui pela última vez, você tem a garantia inabalável de satisfação. Ou seja, assiste tudo, quantas vezes quiser, baixa tudo. Se não for incrível, transformacional na sua vida, você simplesmente pede o estorno do seu investimento de volta. E pronto, e fica com todo o conhecimento, pode continuar tendo acesso. Ela é incrível mesmo, é inabalável. Essa tamanha minha confiança que eu tenho no que eu estou te passando, no que eu estou te apresentando. Então, qual que é o valor do investimento? Bom, quanto fica uma terapia se você tivesse fazendo um psicólogo, um coach, 3 mil, 2 mil por mês, 4 mil, 5 mil, né? Tem de todo valor aí, você gasta dezenas de milhares por ano num negócio desse. Dependendo do terapeuta, cada sessão não sai por menos de R$500, R$1.000, né? Varia muito. Quando você paga numa academia para você malhar, para você exercitar seus músculos, R$200, R$300 por mês, 400, 100, né? Cada uma tem um preço. Quando você paga para um personal trainer por sessão para te ajudar aí nessa academia, mais R$200, R$300 cada sessão, caso você faça, né? Quando você paga num jantar, um almoço com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, R$300, R$400, 200, dependendo de onde você janta, às vezes até muito mais. E não é nenhum desses valores. O valor do investimento aqui é menos do que um jantar ou um almoço econômico. Você vai pagar apenas 12 parcelas de R$149, mais barato que um almoço na maior parte dos restaurantes por aí que você deve almoçar. Ou à vista, R$1.497, para você ter acesso a esse conteúdo por um ano, assistir quantas vezes quiser, fazer todos os exercícios, conversar com a gente durante esse período dentro do 7 Lentes, dentro da nossa comunidade e resolver. Se não for transformador incrível, Léo, quero meu dia de volta. Tá tudo certo, vamos continuar seguindo no mesmo caminho. No entanto, se o seu chamado for para convergir para esse mesmo caminho que a gente tem trilhado, tenha certeza que o momento de você se inscrever é agora. Não procrastine mais essa decisão na sua vida. Não sente aqui daqui 60 dias, 90 dias que você já poderia ter evoluído para esse tempo. A única decisão racional que você tem a fazer agora é essa, é se inscrever e participar. Porque qual é o risco que você tem? Zero, não tem risco nenhum. O que você tem é a oportunidade de se dar uma chance de crescer, de evoluir, e de entrar para um grupo de pessoas que buscam a mesma coisa, que estão na mesma caminhada. Eu espero que eu tenha podido contribuir, que tenha valido a pena chegar até aqui. Espero que você continue junto com a gente. Clique aí, se inscreva e eu te vejo do outro lado. Te desejo uma vida de abundância e paz. Meu nome é Danilo, eu sou de Santos, São Paulo. E antes de iniciar as imersões das 7 Lentes, eu tinha uma grande dificuldade de realizar algumas metas, alguns planejamentos que eu tinha colocado para mim. E eu não sabia por que eu não conseguia realizar. Aí depois das imersões, utilizando algumas ferramentas que lá foram ensinadas, eu consegui visualizar melhor e saber por que eu não estava conseguindo realizar. Léo Simão, estou aqui para te agradecer por ter aparecido na minha vida, por eu ter encontrado o Instagram Meditação Estoica, por ter participado da imersão de 7 Lentes da Transformação e também estou passando por um momento delicado. Estou com um familiar doente e o estoicismo está me confortando, está trazendo palavras onde eu posso lidar melhor com a situação. Queria deixar registrado aqui a minha extrema satisfação pelo curso. Para mim foi algo transformador. A partir dele eu acredito que eu me tornei outra pessoa. Meu nome é Cleiton Godoy, tenho 42 anos, moro aqui em Brasília. Tive a oportunidade de fazer a imersão, né, com o Léo. A imersão foi onde eu me encontrei mesmo, né? Assim, as práticas que são realizadas na imersão foram de encontro com aquilo que eu buscava há anos em terapia, por exemplo. Léo, eu venho por meio desse depoimento aqui te agradecer imensamente, pois
a forma como você fez criar essas 7 lentes do conhecimento histórico, nos ajudando a penetrar nesse conhecimento, a utilizá-lo no nosso dia a dia, está me ajudando em muito a superar essa fase de término de relacionamento, fase difícil, onde a gente sofre muito, onde é difícil. Estou aqui para agradecer pela imersão, por esses 7 dias de encontro. Realmente foi uma semana maravilhosa. Pelas meditações, eu realmente precisava dessa pausa na minha vida. Meu nome é Leandro Sarrico, tenho 43 anos, sou de São Paulo, capital, sou empresário. Queria agradecer o Léo Simão, trouxe pra gente uma ferramenta e uma filosofia maravilhosa, de uma forma tão prática, assim, de uma forma que nos traz uma transformação imensa, assim, pra gente aplicar no nosso dia a dia, tanto na parte profissional como na parte pessoal também, né? Estou passando aqui rapidamente para deixar meu agradecimento aquela imersão que tivemos, né, durante esses 7 dias. Ela está sendo uma importância muito grande para mim. Eu já faço terapia desde 2011, foram vários acontecimentos, perdas de vários parentes de primeiro grau, irmã, pai, etc. Então era muito difícil lidar com o luto. Uns meses atrás eu tive crise de pânico, crise de ansiedade, essa correria, da nossa vida. A gente acaba se desencontrando, O estoicismo me ajudou a encontrar um novo caminho, mais tranquilo, mais focado. O autoconhecimento, eu acho que é o pontapé inicial, saber o que a gente quer, como a gente quer produzir nossa vida, o nosso propósito, por que estamos aqui. Então, a gente chegar a esse ponto de descobrir. Terapia cognitivo-comportamental e tal, ela visa isso para o paciente, Ela quer que o paciente cada vez mais enxergue a vida que é uma luta constante, É um desafio diário. E quando eu levo para ela agora essas questões de como que o estoicismo tem me ajudado, de como tudo tem feito sentido, de como eu já queria ter esse conhecimento há muito mais tempo, teria sido muito mais fácil para mim em outras situações, ela até cogitou lá, agora ela falou, já posso te dar alta. Porque você entendeu o significado da coisa, você já está lidando com conflitos que eu te conhecendo sei que você ia agir de outra forma, reagir, explodir, tentar resolver de uma forma que agora você já fala, é aquilo, Posso mudar? Posso. Se eu me estressar com isso, vai mudar alguma coisa? Não. Então, vamos ver o que está ao meu alcance e vamos seguir, Através da imersão, nos proporcionou da gente usar o estoicismo mais ainda na prática, de uma forma assim que você consegue aplicar ele no seu dia a dia, nos problemas cotidianos mesmo, De uma forma assim incrível. Eu fiz a imersão, ela fica gravada, e quando a gente acabou a imersão, eu continuei imerso. Eu refiz toda a imersão e fui refazendo todas as atividades, os propósitos, e foi muito bom. Para mim tem sido muito bom e vou continuar. Então essa ferramenta tem me ajudado bastante. Então, muito obrigado. Eu recomendo a todos esse curso. Já estou compartilhando com a minha família, com meus amigos. E a imersão mexeu tanto comigo, assim, nos meus 42 anos não tinha nenhuma tatuagem, e me despertou o desejo de querer registrar, na pele, 2 pilares do estoicismo. É maravilhoso, transformador, vale a pena. É um investimento pessoal e profissional. Eu senti uma pontinha de ciúme da minha psicóloga por conta do estoicismo, mas foi por um bom motivo, Uma coisa que é objetivo alcançado, Mais uma pessoa que conseguiu superar uma luta que estava sendo travada há anos, Então acho que é isso. Acho que o estoicismo abreviou um caminho aí, alguns anos de terapia. Agradeço ao Léo aí pelos ensinamentos e aos amigos também pela troca que nós tivemos. Então, assim, agradeço muito o grupo que está se formando da imersão, aos colegas novos que acabei fazendo amizade. E desejar que os próximos, as pessoas que chegarem na comunidade, sejam tão agraciados como nós fomos e com certeza serão. E obrigado a esse movimento bonito, grande que você está criando. Obrigado a todos, um grande abraço e nos vemos no próximo.